Fala pessoal, tudo bem? Começando aí mais um Smartcast. Hoje estamos aqui com a Nave Capital, Gustavo Ribas, cogestor da casa. Hoje uma gestora de 10 bi de AUM, que começou como uma gestora de renda variável, né, Gustavo? E eu queria começar perguntando para você o que levou vocês a pivotar para esse mundo de fundos imobiliários. Legal, primeiramente, obrigado Investmart, obrigado Gustavo aí pelo convite. Bem, nós temos hoje 10 bi sob gestão, como você bem mencionou, é um histórico de quase 14 anos, nosso fundo mais antigo tem 14 anos de track record. E nós, no ano de 2019, resolvemos expandir para outras áreas. Quando a gente analisava os retornos da classe imobiliária no Brasil, eram retornos que chamavam a atenção. Foi um retorno quase que o dobro do índice Bovespa, né, o retorno do IFIX, dos fundos imobiliários, com 1/4 da volatilidade, ou seja, um perfil de retorno ajustado a risco muito interessante, que fez com que a gente decidisse, naquele momento, abrir essa área e expandir nessa vertical. A gente, quando pensa em novas verticais, temos essa preocupação cultural de que a nova área tenha essa relação com o empresário, com o empreendedor, que necessite entender os ciclos empresariais, os ciclos econômicos, os ciclos de juros, e a área imobiliária com certeza tem essas características que são muito semelhantes à área de renda variável. Tanto que eu, quanto o Luiz Stachini, somos os cogestores da estratégia imobiliária, somos oriundos do mundo de ações, né? Nós viemos como muitos anos de análise de equity, aí quase 10 anos cada um, para então fazer esse investimento na área imobiliária, que hoje completa 4 anos. Bacana, interessante. Hoje quanto desses 10 bi são em fundos imobiliários e quantos deles são em renda variável? A grosso modo, nós temos 9 bi em ações e 1 bi nas áreas de alternativos, que chamamos. A área de imobiliária mais a área de infraestrutura. Entendi. A gente viu aí que o Imov 11, né, o fundo setipado de vocês, performou particularmente bem em 2023. Eu digo particularmente em relação aos outros fundos, não em relação à própria casa. E eu queria te perguntar quais foram as decisões que levaram a essa performance excepcional. Não, legal, vamos lá. Então, acho que dando um passo atrás e contextualizando o que é o Imov 11, é o nosso fundo imobiliário hedge fund setipado, né? Ou seja, é aquele fundo imobiliário que permite a maior flexibilidade no mandato para a gente navegar entre os diferentes segmentos do mundo imobiliário. A gente pode comprar ações do setor imobiliário, a gente pode ter operações de crédito direto, né, os conhecidos CRIs, a gente pode investir em FIIs de tijolo, a gente pode investir em FIIs de CRI, a gente pode inclusive investir em SPEs, a gente não tem, mas esses 4 aqui primeiros que eu comentei são os principais focos do veículo. Isso permite com que a gente entregue retornos ajustados ao risco que são muito interessantes, na nossa opinião. O Brasil é um país muito cíclico, né? A gente tem ciclos econômicos, ciclos de juros muito agudos, né? Todo mundo percebeu isso, sentiu na prática nos últimos anos, né? Como a carteira de renda variável cai muito, né? Como os juros sobe de 2 para 14 de forma abrupta e muito rápida, né? E agora o juros está caindo. Então, navegar esses ciclos é muito importante para a gente e esse fundo nos permite fazer isso. Se você faz uma análise dos momentos de juros em alta, as classes que mais performam nesses momentos são as classes relacionadas a crédito. Naturalmente, você tem uma exposição grande a CDI, quando o juro está subindo, portanto, retornos muito bons, e IPCA, que provavelmente o CDI está subindo, porque o IPCA já subiu antes, né, entregou ali uma inflação alta e o Banco Central tem que aumentar os juros para domar essa inflação. Então, nesses momentos de juros elevados, as melhores classes de ativos normalmente são aquelas relacionadas a crédito, né? E no momento que o juros está caindo, você deveria, né, ou pelo menos nos últimos ciclos em que você teve queda de juros, ter mais exposição a FIIs de tijolo ou ações do setor imobiliário. Então, esse veículo, com essa flexibilidade de mandato, nos permite navegar esses dois mares. Então, como você bem colocou, o nosso fundo ano passado teve um retorno excepcional, foi um dos melhores fundos setipados da XP.
muito fruto dessa flexibilidade. A gente começou o ano de 2023 bastante pessimista, ou seja, com a carteira muito alocada em crédito, né? E ao longo do ano chegou um momento que a gente viu os valuations, né? Ou seja, as métricas que dizem se uma ação está barata ou está cara, se o fundo de tijolo está caro ou está barato, se um FII de CRI está barato ou está caro, né? Estavam tão absurdas que a gente pivotou a carteira, né? E foi mais para o ataque, entre aspas, né? A gente ficou com a carteira mais ofensiva, um portfólio que se beneficiaria de qualquer melhoria do cenário econômico de juros. E foi exatamente o que aconteceu. Então a gente conseguiu entregar um retorno muito interessante no momento que teve o rally, né, que teve a performance positiva das ações e desses fundos imobiliários mais arriscados. E a gente conseguiu surfar muito bem, entrar e sair no momento certo e também dentro daqueles segmentos escolher os melhores cavalos em cada um dos segmentos. A gente mostra isso no material publicitário da oferta que a gente fez ano passado, que a gente não só conseguiu pivotar setorialmente falando, né? Ou seja, conseguiu ir mais para o setor que andou melhor, como também dentro daquele setor escolher os melhores cavalos, né? Os que andaram mais do que a média. Então a gente tem feito um bom trabalho nesse sentido e a gente pretende continuar fazendo aí o que a gente acorda e dorme pensando nisso, passa o fim de semana, troca mensagem. Então esse é o nosso ganha-pão e é o nosso escopo de trabalho. Então, Gustavo, visto o desempenho do fundo em 2023, eu queria saber um pouco mais do que a NAV está esperando para 2024, com essa perspectiva maior de queda de juros, como que ela está se planejando para fazer as movimentações. Vamos lá, então a nossa carteira ela é muito dinâmica, né, por filosofia, né, e por definição. Esse é o mandato do fundo mesmo, é o cliente terceirizar para a NAV essa escolha, né? O cliente não precisa saber agora é hora de comprar mais fundo de logística, ou mais fundo de shoppings, ou agora é hora de comprar um pouco mais de CDI, ou comprar um pouco mais de IPCA. O cliente terceiriza isso para a NAV e a gente tenta fazer isso de maneira estruturada, pensada e etc. Né? Quando a gente olha o cenário de 2024, 2025, né, o que está acontecendo é uma queda de juros, né, não só no Brasil como no mundo inteiro, né, de modo que em outros momentos em que isso ocorreu, você teve uma performance muito positiva dos ativos de risco, principalmente aqui falando do mundo imobiliário, as ações do setor imobiliário, sejam ações de shoppings ou das incorporadoras, das construtoras, né, como também dos fundos imobiliários de tijolo. Para dar um exemplo, no último ciclo de queda de juros, os fundos de tijolo quase triplicaram nesse momento, subiram mais do que dobraram. Né? E hoje os fundos de tijolo, vis-à-vis o ano passado, só subiram em torno de 20% a 25%. Né? Então a gente acredita que ainda existe um espaço grande de performance. Eu vou dar outro dado aqui que é interessante, que também mostra que tem upside, né? Que tem potencial retorno à frente, agora nas ações. Né? As ações da incorporação de construção civil, né, no ano de 2023, no início do ano, quando o mercado estava bem pessimista, chegaram a meia vez o valor patrimonial, né? Ou seja, as empresas valiam metade do que o patrimônio líquido delas dizia que valiam. Né? Esse número hoje deve estar rodando em 0,8, né? Ou seja, de 0,5 foi para 0,8, 0,85, ou seja, elas subiram 60%, algo nessa ordem de grandeza. Né? E se você olhar o high ali, quando o juros estava caindo, né, o high desse valuation, dessa métrica, chegou em mais de 2 vezes. Né? Ou seja, se a gente vai chegar nesse momento ou não, é difícil saber, mas o ponto é que nos preços de hoje das construtoras, na bolsa de hoje, se a gente olhasse no passado o valor que elas chegaram, elas poderiam quase triplicar. Né? Então, obviamente, eu acho que a magnitude vai ser menor. A gente não acredita que vai ter um bull market como teve naquele período. A gente acha que vai ser um pouco mais ameno, mas de toda maneira a gente ainda acha que os valuations, né, ou seja, as métricas que nos dizem se os ativos estão baratos ou caros, ainda estão mais para baratos do que para caros. Ou seja, a gente ainda tem um grau de convicção razoável que os ativos vão andar. Obviamente já andaram razoavelmente, mas a gente ainda acha que tem espaço para altas. Na atual conjuntura de taxa de juros, você acha que os ativos estão baratos para essa taxa? Ou você diz isso porque vocês têm, eu sei que vocês não são uma casa macro, mas vocês têm a expectativa de que os cortes vão ser maiores do que o mercado vai estar precificando? A gente não faz exatamente estimativas de quantos vão ser qual o tamanho dos cortes do Banco Central. A gente prefere olhar mais ciclos de médio prazo. Né?
E quando isso acontece, a gente acredita que, na média, esses cortes eles são subestimados, né? Acho que a inflação está relativamente sob controle, tanto no Brasil quanto lá fora. Acho que ao longo do ano passado pairava essa dúvida sobre o Banco Central americano, principalmente, né? que é o principal banco central do mundo, que é o que move os mercados no mundo inteiro, né? O Brasil já estava com a inflação relativamente controlada, mas nos Estados Unidos ainda existia aquela dúvida grande, se ia ser um hard landing, se ia ser um soft landing, e acabou indo para um cenário assim de quase um no landing ali, né? Quase que uma inflação que veio para baixo, enfim, as diversas incertezas ainda ao redor desse tema, né? Não cabe aqui a mim dar um call sobre o que vai acontecer com a inflação americana e com o Banco Central, mas o ponto é que o que está precificando hoje nos ativos certamente é uma inflação mais controlada, por consequência, né, juros mais para baixo, diferentemente do que se falavam em algum momento no ano passado, pessoas falando não, que agora vai ser os anos 80 dos Estados Unidos, lá o Paul Volcker de novo, e parece que não é o caso. Enfim, pode ser que aconteça, é probabilístico, ninguém sabe o futuro, mas o ponto é que o preço dos ativos hoje já não inclui, entre aspas, um cenário drástico como se via no ano passado. Dito isso, e olhando para o Brasil, a gente acha que tem sim algum espaço para os ativos de risco performarem. Ainda com esse rally, como eu mencionei aqui, duas métricas de valuation, parecem que tem espaço para aumentar, né? Então, assim, a gente gosta de se posicionar, a gente está menos no ataque do que estávamos quando o valuation estava muito amassado. A gente é uma casa que olha bastante risco-retorno, a gente entende que se aquele ativo que a gente tinha uma posição, vou inventar aqui um número, a gente tinha 20% de ativos de risco, aqueles ativos de risco performaram 25%, 30%, está menos assimétrico agora. Por consequência, eu deveria, por uma gestão de risco, diminuir a exposição. É o que a gente faz o tempo todo. Então, hoje a gente está menos posicionado do ponto de vista de ataque, de ofensiva, do que a gente estava ao longo de 2023. Entretanto, ainda acreditamos que tem um espaço razoável ali e a gente vai ajustando isso nas posições. Gustavo, você estava falando agora que vocês estão mais defensivos, assim, e eu queria saber, ano passado a gente teve alguns fundos imobiliários que sofreram muito por causa de alguns defaults que deram bem relevantes, e eu queria saber um pouco como a Nave faz para fazer essa análise e se proteger contra esses defaults. Como a Nave faz uma análise mais precisa para se proteger, escolher um ativo que tem mais garantia, entendeu? Que tem mais... Na parte de crédito? É isso, na parte de crédito. Tá. Vamos lá, acho que em termos de operações de crédito, o que a gente acaba focando os nossos esforços em garantias que estão localizadas em boas cidades, ativos mais de médio alto padrão e com um LTV baixo, né, que a gente chama, que é aquela que é a sigla que vem do inglês do loan to value, que é o valor do empréstimo divididos pelo valor da garantia, né? Ou seja, né, imaginemos que você vai pegar um financiamento imobiliário, acho que o financiamento imobiliário na média é 80% de LTV, né? Ou seja, ele exige 20% de pagamento, né? Que você faça 20% e o banco vai lá e paga os 80% remanescentes, de modo que, do ponto de vista do banco, né, o LTV dele nessa operação é 80%. A nossa carteira, a média é bem abaixo disso, é em torno de 60%, né? Então, a gente gosta de um colchão de liquidez, uma margem de segurança grande em termos de LTV, e a gente prefere atuar no nicho de médio e alto padrão, porque no Brasil, na nossa opinião, como os ciclos econômicos são muito agudos, você comprime muito a renda das classes mais baixas quando há crises no Brasil, né, a gente acredita que, na média, ao longo dos ciclos, você está mais protegido, tem uma segurança maior se você estiver posicionado no médio alto padrão. Dito isso, o que a gente viu nos últimos anos foi, no mundo residencial, por exemplo, uma entrega muito grande das incorporadoras nesses anos agora de 2023, 2024 e 2025, que são fruto dos IPOs e follow-ons que existiram na Bolsa Brasileira em 2019, 2020, até ali iniciozinho
de 2021, ou seja, as empresas de construção civil captaram muitos recursos, principalmente naquele momento de juros baixos, compraram terrenos, estão construindo, estão entregando agora essas obras de 3, 4, 5 anos atrás, né? Então, o fato de que tem muita obra sendo entregue com uma performance já muito menos arriscada, também nos indica que tem garantias ali para a gente estruturar operações de crédito que, na nossa opinião, são operações com um risco-retorno bem razoável. Então, a gente também, do ponto de vista de crédito, a gente está bem animado com o nível de qualidade das garantias e o percentual que a gente consegue negociar com os empresários. Acho que foi isso, né? Conseguimos aí esboçar bem a perspectiva da nave, tanto retroativa quanto projetada, e particularmente sou fã do produto, então espero que tenha sido bem esclarecedor aí para todos assistindo. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Gustavo, obrigado a todos da Investmart aí pela parceria desde o IPO do Imove11. Vocês foram grandes investidores, ainda são grandes investidores. Agradeço a confiança, a gente entregou um excelente resultado aí desde que fizemos a primeira captação lá em 2022. Espero continuar entregando, pode ter certeza que a gente é incansável aqui em termos de trabalho, de horas trabalhadas, de análise. A gente é extremamente diligente, a gente investe junto com os nossos investidores, então tem bastante skin in the game dentro da nave e a gente espera continuar contribuindo aí para a evolução patrimonial dos investidores e também esses bate-papos aqui de tempos em tempos que ajudam certamente a entender melhor o nosso trabalho e como os mercados se relacionam e como se posicionar nos diferentes cenários econômicos. Obrigado mais uma vez.